Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 12 de julho. Agora na Espanha são 21 horas e 36 minutos, no Brasil 16 e 36 da tarde. Nesse momento a BTC dando uma agulhada aqui, perdendo a última lower, mas ainda respeitando a nossa banda de VWAP no intraday. Vamos ver como a BTC está se comportando no gráfico de 4 horas. No 4 horas a gente nesse momento está beijando a aresta inferior da nossa cunha. Vocês veem que a gente ainda segue dando vigência a cunhas sucessivas aqui no 4 horas. Na prática, isso só vai exponenciar um movimento de explosão que vem se desenhando desde a primeira cunha. Ela tá desenhando esse padrão de cunhas sucessivas. Esse fundo agora, desenhado há poucos segundos atrás, ficou em 30.257. Está ascendente em relação ao último candle aqui que promoveu esse fundo aqui em 9 de julho, chegou a fazer a mínima em 29.950, ou seja, os fundos seguem ascendentes, os topos seguem descendentes, a BTC está acumulando forte para uma explosão hecatômbica nuclear, em algum momento ela vai explodir. Aqui no diário a gente está com candle comprador, estressamos a upper aqui da nossa bandeira de alta, segue ainda um padrão mastro bandeira, apesar da nossa bandeira estar com um pouco mais de longevidade do que o normal. Normalmente a lateralização de uma bandeira não vai tão longe, mas enfim, isso aqui está em vias de explodir de forma ascendente. A BTC está muito volátil hoje por conta dos dados da inflação. Eu já vou falar sobre isso. O IPC norte-americano veio abaixo das expectativas, mas ainda está acima da meta do Fed. Porém, a grande pergunta é se na próxima reunião do Federal Reserve, que vai acontecer nos dias 25 e 26 desse mês, o Fed vai sinalizar um target final para o aumento na taxa básica de juros, nesse rally de aumento, ou vai sinalizar que ainda poderá haver mais aumentos. Já vou falar sobre isso. No 6 horas no intraday, eu acabei de analisar. No 6 horas a gente agora está testando a própria VWAP mensal. A gente chegou a dar um beijinho aqui, nem encostamos, mas ameaçamos dar um beijinho na upper da VWAP mensal. Chegamos a fazer a máxima hoje em 30.983. Nesse momento a gente está perdendo a VWAP mensal, que ficou lá em 30.500, a BTC a 30.409. É bem provável que ela estabilize aqui no patamar da própria VWAP mensal, forme uma subfigura triangular aqui na altura da VWAP mensal, para depois voltar a estressar a upper da banda de VWAP mensal. No intraday, agora nesse momento, a gente está estressando a lower, mas a BTC hoje deu bons trades na sala de sinais. Dos dois sinais ofertados, um fechou rapidamente, Matic e o SDT, o outro, a VAX, o SDT ainda está aberto, está basicamente ali no ponto de entrada. Quando a BTC retornar em direção à própria VWAP, o sinal vai fechar no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, o parlamento russo aprovou um projeto de lei que vai regulamentar o rublo digital, que vai ser o rublo rodando na blockchain do Banco Central Russo. Isso para a BTC é muito bom, justamente porque vai injetar liquidez nas DeFis. Hoje a Rússia, para quem não sabe, é uma das maiores mineradoras de BTC do planeta. Todo aquele gás natural que foi sonegado, por assim dizer, da Europa Ocidental, já que com as sanções a Rússia não pôde mais entregar o gás pelo gasoduto Nord Stream 1, que inclusive foi objeto de uma sabotagem. Muito desse gás está se transformando em BTC. E ainda na seara fática, o rally do pré-halving da BTC pode começar em breve. Segundo o analista Marcel Peckman, a BTC deve terminar o ano de 2023 num patamar entre 35 mil dólares e 50 mil dólares, e esse rally que vai levar a BTC para esse patamar até 50 mil dólares pode começar a qualquer momento, segundo ele. E a ONU deu luz verde para a criação de uma coalizão de padronização das interfaces que usam a tecnologia blockchain por estados membros da Organização das Nações Unidas. É mais um avanço em termos de padronização dos protocolos. Na verdade,
os ecossistemas de cada banco central, de cada país membro da ONU, na verdade, na prática, eles vão se interconectar entre eles, e como boa parte da riqueza, de dados e riqueza em nível planetário vão circular nesses ecossistemas, que por sua vez serão embrulhados em outros ecossistemas, não tenham dúvidas de que o dólar digital rodando na blockchain do Federal Reserve vai ter o seu equivalente embrulhado em outros ecossistemas, como já existe com as stablecoins. E o que vai acontecer é uma explosão de dados e riquezas transitando, por assim dizer, em ecossistemas blockchain. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a principal notícia é que a inflação caiu para 3% ao ano em junho, o menor índice desde o início de 2021, ainda está um pouco acima da meta do Fed, que é de 2%, e provavelmente o Fed vai aumentar a taxa básica na próxima reunião. A grande pergunta é saber se nessa próxima reunião, que vai acontecer nos dias 25 e 26 de julho, o Fed vai sinalizar um target final para a taxa básica, como o mercado espera que talvez eles sinalizem que possa haver mais um aumento e o Fed encerre esse rally na alta da taxa básica, ou na segunda hipótese, o Fed pode deixar em aberto um próximo aumento, numa eventual sinalização de que poderia haver outros aumentos. Nesse caso aí o mercado sentiria como um todo, já que a taxa básica de juros já chegou num patamar que agora transformou o serviço da dívida norte-americana no principal destinatário orçamentário dos Estados Unidos. Agora boa parte do orçamento norte-americano vai ser destinado para pagamento de juros da dívida. Lembrando, gente, que o maior credor dos Estados Unidos é o próprio Federal Reserve, que tem no seu balanço patrimonial gigantesco trilhões e trilhões em bonds e treasuries. E se o Federal Reserve receber nessa temporada de vencimento os valores e não promover uma recompra, ele estaria enxugando o seu balanço patrimonial, limitando a liquidez do sistema e poderia eventualmente promover uma quebradeira no sistema bancário norte-americano. Então, outra grande questão para essa próxima reunião é saber se nessa temporada de vencimento de bonds e treasuries, o Banco Central norte-americano vai promover a recompra e voltar a colocar dinheiro no sistema, ou se com os vencimentos ele vai pegar a grana dos títulos, dos treasuries e bonds vencidos e não vai repor esse dinheiro no sistema financeiro. Se isso acontecer, vai ser um movimento de quantitative tightening, de enxugamento da liquidez do sistema. Isso também pode afetar o mercado e o próprio mercado cripto. Vamos ver essas duas sinalizações, pausa no rally de aumentos, uma eventual pausa, o anúncio de que as taxas chegaram num target final, ou um anúncio de que eventualmente o Banco Central norte-americano não vai promover um processo de recompra de treasuries e bonds. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. E a OTAN, reunida na cúpula, na cimeira que aconteceu em Vilnius, na Lituânia, anunciou que está aceitando a Suécia na Aliança Militar Ocidental, deixou o caminho aberto também para a Finlândia, que só precisa parar algumas arestas, e sinalizou que nesse momento não tem condições de aceitar a Ucrânia, até porque colocaria a OTAN diretamente em conflito com a Rússia, mas deu a entender que quando algumas condições forem satisfeitas, a Ucrânia sim integrará o bloco militar ocidental. Enfim, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. O Kremlin falou que a adesão de Suécia e Finlândia não ficará sem resposta. Aqui no 6 horas a BTC está acumulando no patamar da própria VWAP mensal. A gente está um pouquinho abaixo da VWAP mensal, que está em 30.400. É provável que isso aqui evolua para uma cunha triangular no 6 horas. Os topos estão descendentes, os fundos estão ascendentes. Isso aqui provavelmente vai virar mais uma figura triangular que vai acumular
até que em algum momento isso aqui vai explodir em direção a 36 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.